Então, mais uma vez, boa noite para vocês. A gente já tá gravando. Depois, quem chegou vai poder rever. Quem teve dificuldade para vir vai poder ver a gravação. Então, sempre é importante. Mas se algum de vocês ou alguma de vocês em algum momento não concordar com a gravação, avisa antes, que aí a gente não faz, tá? Perfeito. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria destacar é que essa disciplina ela é central para todas as licenciaturas, para a pedagogia também, porque a pedagogia é uma licenciatura, né? Mas, assim, ela é absolutamente central, absolutamente vital para as licenciaturas, por uma razão que não podia ser outra, que não o fato de que as licenciaturas trabalham mais diretamente com a docência. E ao trabalhar com a docência, a gente vai estabelecer, e aí já vou colocar até alguma coisa aqui no chat, a gente vai ter como atividade fim das licenciaturas o ensino e a aprendizagem. Pode parecer óbvio, mas quando a gente vê o que tem sido feito hoje em dia em matéria de educação no Brasil, a gente percebe que boa parte das pessoas não tomam isso como óbvio. E aí eu estou pegando essa linguagem de atividade fim e atividade meio emprestada lá do campo da administração. A atividade fim é a própria finalidade, né, a própria identidade de alguma coisa. No caso, a licenciatura tem como atividade fim o ensino e a aprendizagem. E a atividade meio, são aquelas que dão suporte para que você atinja a finalidade. A atividade fim possa ser realizada. Eu vou dar um exemplo que ajuda a gente a pensar. E ajuda muito a pensar. E nesse exemplo eu já vou colocar uma posição aqui que não é uma posição consensual. Na verdade, bem pouca gente pensa assim, e isso explica muito do porquê, às vezes, nós termos uma desvalorização tão grande da carreira docente. Muita gente acha bonito. Eu vi uma vez uma imagem na internet em que você tinha lá um professor todo maltrapilho, numa sala semi-destruída, com só um pedacinho do quadro assim em pé, e o cara escrevendo com um toquinho de giz, e aí as pessoas dizem, nossa, mas que bonito, ele se dedica, é com amor, etc. Sim, mas espera lá. O professor também é um profissional. E se ele é um profissional, apesar dele fazer o máximo possível para realizar a atividade fim, que é o ensino e a aprendizagem, ele não pode prescindir de um mínimo. Exemplo, se nós não tivermos salário, nós não tivermos salas de aula, não tivermos material para trabalhar nas escolas ou universidades, você não consegue realizar o ensino. Então, por isso que eu disse o seguinte, tudo bem, você tem a atividade fim, mas sem a atividade meio, você também não consegue realizar, ao menos no nível aceitável, aquela atividade fim. É por isso que eu deixo bem claro, e sempre vou marcar essa posição, que o ensino remoto ele acontece por uma contingência, por uma dificuldade, mas ele não é o ideal, ainda mais da maneira como ele está estruturado, né, em que ele foi feito no sistema do it yourself, ou seja, faça você mesmo, né? Então, basicamente, ele se sustenta pelo esforço de professores e alunos, né, para poder fazê-lo. Mas por que eu estou trazendo essa discussão? Por uma coisa que vai ter a ver com a própria disciplina.
Quando a gente vai do nível mais simples, ou seja, quando a gente vai a partir do nível que tem a ver com o nome da disciplina, né, nós vamos ver o seguinte: essa disciplina ela é uma disciplina de organização da educação no Brasil. Ok. Vamos parte por parte. Para entender essa organização, nós precisamos analisar quais são os fatores que estão envolvidos nessa organização, para que chegue a ter educação, para que chegue a acontecer ensino-aprendizagem. E aí, a disciplina em específico, essa aqui, ela vai estudar, ela vai ter maior foco nos aspectos que são jurídicos e políticos, né, dessa organização. Ou seja, da mesma maneira que a lei não se torna imediatamente realidade só por ter sido escrita como um texto de lei, quando você tem um movimento político, mas esse movimento político ele não está assegurado pela lei, ou ele é contra a lei, ou ele não tem nenhuma vinculação legal, você não tem a garantia da estabilidade dele e principalmente da vinculação dele com o Estado. Então você às vezes perde a finalidade. Às vezes você tem um movimento interessante, mas por ele não ter sido positivado em lei, ele não se agrega à estrutura do Estado e, portanto, acaba não participando dessa organização. Muito bem. Tranquilo até aí? Tá certo. Bom, quando eu estou falando de educação, a educação, eu estou falando basicamente do binômio ensino-aprendizagem. Então, não é organização de qualquer coisa, é organização do ensino-aprendizagem. Portanto, a gente vai focar nesses aspectos. E esse ensino-aprendizagem que nós vamos estudar é prioritariamente, eu vou até colocar aqui, prioritariamente no aspecto formal. Eu não estou desconsiderando a educação informal, mas eu estou dizendo o seguinte: a disciplina ela tem, como a gente vai ver especificamente quando começar a estudar LDB, a gente vai ver que a disciplina ela tem um viés de entender basicamente o que vai acontecer em redes de ensino, escolas, universidades e demais instituições educativas do Brasil. Principalmente no que diz respeito à educação pública. E aí por quê? Porque como a gente vai ver lá, quando estiver estudando a Constituição, nós vamos ver que mesmo a educação privada, ela está diretamente conectada à educação pública para fins de avaliação, de certificação, de regulamentação. A nossa ideia é essa. Então, ela é a organização. Qual o tema? A organização da educação, especialmente falando de ensino e aprendizagem no seu aspecto formal, na sua grande parte. E onde que é isso? É no Brasil. Porém, eu quero chamar a atenção para um fato. Apesar da gente estudar a organização da educação no Brasil, nós vamos considerar fatores que são nacionais, que vão condicionar essa educação, mas também fatores internacionais, que apesar de não terem sido produzidos aqui, eles estão influenciando a educação no Brasil. Especialmente pelo fato de que no Brasil, e isso merece até a gente prestar atenção para entender o raciocínio, vai ter uma aula que a gente vai discutir isso. Quando eu começar a tratar da Constituição, a gente vai discutir isso, vai debater isso bem
bem detalhadamente, mas quando o Brasil assina um tratado internacional, ele chega valendo aqui com força de lei, e ele chega valendo com força de lei equivalente à legislação federal. Então, por exemplo, quando o Brasil assinou em 1996 a Declaração de Salamanca, que regula a educação especial, o que foi decidido lá veio a se tornar lei no Brasil. Veio a se tornar lei, veio a regulamentar como que você iria trabalhar com a educação especial no Brasil. Só para dar um exemplo. E aí, esse documento é importante por quê? Porque, apesar de não ter sido produzido no Brasil, é a partir dele que a noção de inclusão, que hoje é majoritária, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas que trabalham com a educação especial vai trabalhar na perspectiva da inclusão, vai ter a sua origem lá na Declaração de Salamanca. Então, por isso que eu falo, não, tudo bem, é organização, aspectos jurídicos e políticos. É da educação, porque vai focar no que acontece nas escolas, sistemas de ensino, instituições educativas. E acontece no Brasil, seja por força dos movimentos, da legislação no Brasil, seja por força do que acontece internacionalmente, mas que vem a se consolidar no Brasil como norma legal e tudo mais. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, por favor. Então tá. Dentro disso, pessoal, a gente já tem o escopo da nossa disciplina, ok. Mas eu quero trazer alguns conceitos, algumas noções que são importantes da gente partir do básico para depois a gente alçar voos maiores. Para mim, eu prefiro muito mais que vocês considerem óbvio o que eu estou dizendo do que eu venha no nível lá em cima, que depois vocês têm dificuldades para operar com o que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro conceito que eu acho que eu tenho que colocar, isso tudo eu estou colocando aqui, colocando até no chat para ajudar, tá? Nós vamos ter a primeira noção que eu estou trazendo aqui, é a noção de política. Tem muitas definições. Desde Aristóteles até os dias de hoje, você tem centenas. Eu tenho um livro que é um dicionário de pensamento social, foi escrito pelo Thomas Baltimore e William Holt White. Eles mapearam 614 definições diferentes de política. Tem mais. Para vocês terem uma ideia, a política é um termo tão polissêmico, ele é tão variado, que às vezes um curso de 4 anos não daria conta de pegar todas as definições possíveis. Eu fiz há muitos anos, eu fiz uma especialização em teoria política, foram 6 meses, tá, só para tratar de 2 vertentes. Né? Então, assim, para nós vai valer o seguinte, uma definição que dificilmente a gente vai conseguir fugir é essa que eu coloquei no chat. É o exercício do poder em sociedade. É por isso, pessoal, que eu vou dizer uma coisa que os políticos detestam. Aliás, isso explica porque eu não sou político também. Mas que é preciso se dizer. A política é o campo dos interesses. A política, em qualquer lugar, a arena política, por definição, ela é... Nossa, esse barulho de moto é absurdo.
Eu vou esperar o rapazinho passar com a moto, né? Que eu acho que ele deve ter ganho de mamãe deve ter dado a motinha para ele. Hoje ele quer mostrar que tem moto, colocou um escapamento que no 16º andar. Eu estou escutando isso, né? Tá bom, então já acabou de brincar com o brinquedinho, filhinho? Então tá. Meu filho tem 13 anos, eu tenho certeza que é mais maduro do que o cidadão que fez isso. Mas vamos lá. O que acontece, né? Nós temos aí a política como sendo o campo em que o objetivo é o poder. Eu sei que é chocante dizer isso, mas é uma questão que é uma questão científica, não é uma questão de preferência pessoal. Eu não estou dizendo que não possam haver políticos com convicções que sejam até, de algum modo, humanitárias, mas a política não é o lugar do desinteresse. Os atos políticos, no campo político, eles são todos, entre aspas, interessados. Mas eles possuem uma característica que o velho Pierre Bourdieu chamava de interesse pelo desinteresse. É isso, a pessoa, que é isso? Interesse pelo desinteresse? Você faz um ato político e você dá a entender, se você quer um sucesso na arena política, que você não estava visando o poder, mas sim atender algum interesse nobre, algum interesse da coletividade. E por isso existe um interesse pelo desinteresse, o interesse em parecer desinteressado. Vou dar exemplos, posso dar muitos exemplos, vou chamar um só. Época de eleição, vocês vão ver isso. Você vê que aparecem uns sujeitos simpáticos, né? Eles visitam as comunidades, o cara nunca apareceu lá, mas ele visita, ele beija a criancinha, ele promete emprego, ele mostra que ele é um cara que ele não quer ganhar dinheiro, não, ele está interessado só no desenvolvimento daquele local, etc. É o interesse pelo desinteresse. Né? Come pastel, muito bem colocado, come pastel na feira, né? Faz cada coisa fabulosa. E por que o cara faz isso uma vez a cada 4 anos? Geralmente no Brasil, né? Porque o campo político, e aí eu não estou livrando a cara de ninguém, né? Assim, não estou falando de política partidária, estou falando uma característica do campo político. O campo político ele é voltado para a disputa de poder. Então, nesse sentido, no campo político, a lógica política sobrepõe o poder à ética pessoal. Às vezes o sujeito precisa fazer coisas que às vezes contrariam até a sua ética pessoal, mas aí tem a ver com os interesses daquele grupo, daquela, às vezes, facção política que ele está envolvido. Eu vou dar um exemplo, tá, que ilustra bem isso. Ilustra. E é de algum tempo, tá? Não sei se todo mundo aqui viu. Provavelmente algumas de vocês eram pequenos, mas eu acredito que já tenham pelo menos ouvido falar. De 2002 para 2003, nós tivemos aí, né, a ascensão. Oi? Alguém fez uma pergunta? Tá, ficou mudo. Tá, quando for assim, avisem, por favor, tá? Quando for assim, obrigado por avisar, que aí eu corrijo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: em 2002, né, quem vence a eleição presidencial para assumir, né, você tem lá o primeiro mandato Lula em 2002. 2002, primeiro mandato. À época, algumas pessoas, o Lula, odiava e era odiado por elas. Vou dar 2 exemplos somente. O José Sarney está vivo ainda. Eu não sei por quanto tempo, porque o José Sarney ele é uma figura mitológica, né? Porque esse camarada, ele tá na época da ditadura militar, ele já era senador. Né? O cara, em 64, ele já era senador.
Tá por aí, Ana Carolina, tá chegando por aí. Né? O cara tá ali. Eu não sei se ele dorme em pirâmide, o que, que ele faz, mas ele tá ali. Né? Tá lá. E aí, né, nós tínhamos o José Sarney, um dos homens mais poderosos do Brasil, né? E um outro, esse morreu. Né? Esse ficou muito tempo, mas morreu. Né? Que era o Antônio Carlos Magalhães. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos lá um deputado federal que é Antônio Carlos Magalhães Neto. Ou seja, é neto do cara. Né? E você tinha o Antônio Carlos Magalhães. Para não falar do Fernando Collor de Mello, que está aí até hoje também. Mas a primeira coisa que o Lula precisa fazer quando ele assume o poder, ele faz uma reunião com esses dois e com o Collor. E aí saiu uma capa no jornal O Globo falando o pacto pelo avanço da nação. E aí você tinha lá o Lula apertando a mão do José Sarney e do Antônio Carlos Magalhães. Se você perguntar para os três personagens ali envolvidos se eles queriam fazer aquilo, não queriam. Eles se odeiam. Eles queriam, se pudessem, destruir um ao outro. Mas a política tem essa lógica. É um jogo dos interesses. Então, por aquele interesse momentâneo, eles tiveram que apertar as mãos. Tiveram que dar as mãos. Então, por isso é importante falar, né, que eu estou considerando a política, então, como a forma como você vai exercer esse poder na sociedade. Você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso de uma forma autocrática. Como é que é isso? Autocrática é quando você tem alguma coisa parecida com o que aconteceu com Luís XIV na França, que num dado momento ele fala assim, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Na forma de governo autocrática, o poder emana da pessoa. Daquela pessoa. O poder emana daquele governante. Geralmente, regimes tirânicos são assim. Temos alguns no mundo. Temos alguns. Vou dar um exemplo que me parece que hoje é o mais problemático. Coreia do Norte. Aquilo ali já não é nem, não dá nem para falar em presidencialismo, né? Aquilo ali já é um regime quase imperial. Se você pensar lá, tem um cara que é o Kim Jong-un, ele é o poder. Mas não tem só essa, você tem outras formas de exercício da política, né? Você tem uma outra forma que eu vou chamar de burocrática, ou seja, o poder exercido. O Brasil se aproxima muito dessa forma aí. O poder é exercido a partir das normas, documentos, regulamentos, etc, etc, etc. Então, se você pensar, há uma transferência, há uma delegação de poder. Não é o cara que está, aparentemente, né? Não é o sujeito em pessoa que exerce o poder, mas sim os documentos, as normas, as leis, etc. De maneira que você fica meio que aprisionado naquela teia. No Brasil, para vocês terem uma ideia, existem tantas leis, mas tantas leis, que são poucas as pessoas que conhecem todo o ordenamento jurídico. Poucas mesmo, tem que ser especialista. Às vezes você está cometendo crime e nem sabe. Né? E tem a forma de governo, que nem na Grécia funcionou como a gente pensa, né? Mas que é um ideal que é perseguido, por algumas pessoas ao menos, que é a democrática. Que, assim, em termos simples, é o governo do povo. Eu falo que nem na Grécia, né, que é onde esse termo surgiu, ela funcionou direito porque a democracia grega surge em Atenas com os 30 tiranos. Então, caramba, é um negócio tão complicado que a sua origem
ela se deve a um governo que possuía 30 tiranos, né? Opa, Paula, tô na escuta aqui. Ah, não, tudo bem, sem problema, tá tranquilo. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Bom, uma outra coisa que é importante aqui na disciplina, a gente ter a dimensão, é a diferença entre Estado e governo. É fundamental, às vezes não fica muito claro, e eu não sei dizer se vocês já estudaram isso. Se estudaram, me perdoem, mas eu quero pelo menos trazer uma noçãozinha aqui para a gente não ter dificuldade. Bom, quando a gente vai falar do Estado, né, o Estado, de um modo geral, é uma estrutura social que está acima dos indivíduos e grupos. Ela é responsável por controlar o direito, ela é responsável por controlar o direito e também por estabelecer as normas e regras da sociedade. Ele tende a ser atemporal, ou seja, o Estado não tem um prazo de validade, o Estado ele vai sobrevivendo ao longo do tempo, as pessoas vão morrendo, mas o Estado continua, né? O Estado tende a ser atemporal e ele tem uma característica. E, além de ser de longa duração, o Estado ele não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo, ele pertence a toda a coletividade. A gente vai ver isso melhor mais adiante, mas ele tende a ser atemporal e, ao mesmo tempo, ele é impessoal. O Estado ele não pode ser, como o Luís XIV falou lá na França, que ele era o Estado. Né? Então, tá. Quando a gente fala do governo, o governo ele é exatamente o contrário. O governo é sempre personificado, ou seja, ele tem sempre uma cara política, ele tem sempre a marca de um determinado grupo político, e ele é a estrutura que controla o Estado e a sociedade, sempre de modo temporário. Mesmo que o governo dure muito tempo, vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos o governo de Getúlio Vargas durando quase 20 anos no Brasil. Uma hora ele acaba. Porque as pessoas morrem, os grupos políticos acabam. Então o governo é sempre transitório, é sempre personificado. Então você pode hoje chegar e dizer que existiu um governo Dilma, existiu um governo Temer, existiu um governo Fernando Henrique, um governo Lula, um governo Collor. E isso vale para todos os entes federados. Vale para as prefeituras, vale para os estados. Mas o mais importante é entender que o governo ele sempre é transitório, especialmente nas sociedades modernas. Se você for falar de alguns países, como a Arábia Saudita, etc., aí é um outro papo. Por quê? Porque, como eles são monarquias, o governo vai passando de pai para filho. Muda muito menos do que aqui. Mas mesmo a mudança dentro de uma dinastia é uma mudança. Você nunca vai encontrar dois governos exatamente iguais. Não tem jeito. Ou pelo menos se tem, ainda não aconteceu, ou eu não sei, ou não tem registro da história. Tá? É importante isso, pessoal, por quê? Porque muitas vezes no Brasil acontece um fenômeno que se chama patrimonialismo, que é o fenômeno no qual determinado governo
age como se as estruturas do Estado fossem parte de sua posse pessoal. Isso é muito comum. É muito comum, é um negócio muito arraigado na cultura política do Brasil. Você vê as pessoas tratando, não, essa aqui, o prefeito fala, essa aqui é a minha cidade. Eu já vi vários prefeitos, eu tive contato com vários prefeitos e tratando assim, mas não como modo de dizer. O cara agindo dessa forma. Ele controla como se fosse dele. Então ele distribui, por exemplo, os cargos do jeito que ele quiser. O que é totalmente contrário ao que a lei vai mandar. Quem estudar, e a gente vai estudar isso, quando você vai estudar a legislação no Brasil, especialmente a Constituição, você vai vendo que na administração pública, vale até colocar aqui, o cargo é impessoal, mas ocupado por critérios estabelecidos publicamente. Por exemplo, se for um cargo de confiança, eu vou nomear alguém para um cargo de confiança. Mas, eu não sei, se tiver mais alguém que... Deixa eu colocar aqui. Então tá. Beleza, era isso que eu ia perguntar mesmo. Provavelmente, Ana Caroline, deve ser a sua internet mesmo, viu? Eu sugiro, quando é assim, das duas uma, ou você reconecta, né? Sai da sala, entra de novo, para ver se melhora, né? Mas como eu não sei como é que é a condição da sua internet, eu não nem arrisco a falar para você resetar roteador ou qualquer coisa assim, porque eu não sei. Tá certo? Então, seguindo, no Brasil, esse fenômeno do patrimonialismo, ele é muito comum. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, na medida que a gente for estudando alguns casos que vão acontecendo dentro da educação, nós vamos ver que isso é muito comum. Eu vou contar uma coisa que aconteceu. Isso é verídico, tá? Porque foi um estudo psiquiátrico que eu tive acesso a ele. Nós sabemos que no Brasil, as diretoras... Primeiro que o diretor escolar no Brasil é indicação. Você não tem eleição para diretor escolar. Você tem processo de consulta, mas eleição não pode ter. Isso está até como súmula do STJ. E nós até hoje não conseguimos sair disso, né? E boa parte é indicação política. E a pessoa fica ali, não tem mandato fixo. Às vezes são pessoas que são muito antigas numa instituição e se apegam àquele cargo. E aí eu li um estudo psiquiátrico mostrando que muitas pessoas, ao sair de um cargo de direção, a pessoa adoecia. A pessoa entrava em depressão. Por quê? Porque ela acreditava que aquele cargo fazia parte já da sua personalidade. Já fazia parte da sua estrutura psicológica, já fazia parte dela. E olha que coisa terrível, pessoal. Imaginem vocês, se vocês, professores, amanhã ou depois, começarem a pensar assim, eu não sou mais fulano, não, eu sou um professor. Mas isso é muito comum. E por que isso? Porque da mesma maneira que esse fenômeno do patrimonialismo vai fazer com que muitas pessoas se apropriem do Estado como se fosse parte de suas posses pessoais, ao mesmo tempo ele gera a despersonalização. A pessoa passa a se conceber como sendo o cargo. Quando, na verdade, se a gente for fazer uma comparação, é como se o cargo ele fosse a estrutura da administração pública e a pessoa que ocupa aquela estrutura. É como se fosse assim, você tem um carro,
Mas você não é aquele carro. Quando você ocupa aquele carro, você dirige aquele carro. Da mesma maneira que quando você ocupa aquele cargo, você está dirigindo aquele cargo, você está controlando temporariamente aquele cargo. Imagine você, então, que o cargo, e é isso eu vou colocar aqui, o cargo é parte da administração pública, e independe de seu ocupante para continuar existindo. Vamos pensar aqui. Mas depois vai chegar um dia, eu acredito que até que pode ser que esse dia demore, mas vai chegar um dia em que eu vou me aposentar, vai chegar um dia em que eu vou morrer. Não fiquem com inveja, porque isso vai acontecer com vocês um dia também, certo? Mas quando isso acontecer, o cargo de professor da Organização de Educação no Brasil, ele vai continuar existindo na Universidade Federal Fluminense. Por quê? Porque ele não está ligado a mim. Se eu amanhã depois eu for exonerado ou pedir exoneração, o cargo continua existindo. E aí o que vai acontecer? Não é mais o Pablo. Abre concurso e entra outro na vaga. O Pablo morreu. Tudo bem, mas 2 outras pessoas possivelmente até vão chorar. Mas, para a administração pública, não estou falando de um ponto de vista sentimental, mas de um ponto de vista administrativo. Não faz nenhuma diferença se vai ser o Pablo ou se vai ser o João amanhã que vai ocupar, se vai ser a Maria. Por quê? Porque o cargo é parte da administração pública, o ocupante do cargo sai, mas ele continua existindo. Por isso, gente, que da mesma forma que o Estado é diferente do governo, o cargo é diferente do seu ocupante. Se eu fizer outra comparação, eu vou dizer o seguinte: o governo é o conjunto dos indivíduos e grupos que ocupam os cargos dirigentes do Estado, no sentido amplo. Seja na esfera municipal, estadual, federal. Aí a gente tem cargo de todos os tipos, né, gente? Temos cargos de todos os tipos. É claro que eu não teria nem condições de entrar em minúcia aqui, porque aí eu ia ter que ensinar direito constitucional primeiro. Mas só para a gente saber, nós temos na administração pública brasileira 3 entes federados: municípios, estados e governo federal. Mas aí você pensa, tá legal, mas é só isso? Não, porque todos eles têm 3 poderes: executivo, que é o conjunto dos cargos da administração direta. Por exemplo, Universidade Federal está ligado ao Poder Executivo. Ligado a qual órgão? Ministério da Educação. Prefeito é Poder Executivo Municipal, é o chefe do Poder Executivo Municipal. Aí você tem o Poder Legislativo, uma quantidade enorme de parlamentares, vão desde o vereador, lá nas escolas, nos municípios, até o senador na esfera federal. É muita gente. Mas são 3 poderes, né? Legislativo. E aí você tem o poder judiciário, que é quem vai administrar o direito. Juízes, advogados, Ministério Público, procurador, etc, etc, etc. Tem o pessoal dos Supremos Tribunais, etc. Toda essa estrutura gigantesca, onerosa, pesada, é o que compõe o Estado. Agora imaginem vocês o seguinte:
a organização da educação no Brasil, ela vai levar em conta esses fatores todos. Vou dar um exemplo de um poder que não é o poder executivo interferindo. E aí algumas pessoas vão ser contra, outras vão ser a favor. Eu, particularmente, fui favorável. Mas interferindo na educação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma questão que é espinhosa, a gente vai voltar a isso quando falar do artigo 33 da LDB, que é sobre ensino religioso. Devido a uma ação direta de inconstitucionalidade, ou ADIM, o Supremo Tribunal Federal ele bate o martelo, né? Ele vai em contrário ao ensino religioso confessional em escolas públicas. Isso é uma discussão que ainda está rolando, mas por que o Poder Judiciário veio intervir? Porque a LDB abria a brecha para que cada credo religioso quisesse disputar para saber quem é que iria estar à frente do ensino religioso das escolas. E havia uma disputa, inclusive, para fazer com que ele fosse obrigatório para os alunos. O que o Supremo Tribunal Federal fez? O STF. Ele bate o martelo, a LDB tem que seguir, a lei tem que seguir, né, essa decisão, e vai dizer o seguinte: o ensino religioso vai ser facultativo para o aluno, o sistema de ensino vai ser obrigado a oferecer, porém, que seja mantido o caráter laico do Estado, porque o Estado não é propriedade de nenhuma religião em particular. Olha isso. Parece que não, parece que é uma coisa menor, mas não. É um modo como os poderes funcionam, né? Você tem intervenção, cada um tem o mesmo grau, a mesma força, ou deveria ter, para interferir. E aí a gente está falando de educação, né? Nas atividades fins da educação. Por isso que nós vivemos hoje, eu não posso deixar de falar isso, um momento extremamente perigoso da nossa democracia, porque nós temos um choque de poderes. Não vou nem entrar no mérito aqui, não vou falar se é bom, se é ruim. Eu, particularmente, se alguém me perguntar a minha opinião política, eu sou contrário ao que eu estou vendo, especialmente no governo federal. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no dia 7 de setembro, foi extremamente perigosa. O chefe do executivo, né, porque o presidente, não importa quem ele seja, quanto ele seja competente ou não, ele é o chefe do executivo, ele representa o representante máximo de um dos poderes. Ele atacou o STF, ele atacou e chamou de canalha um dos ministros do Superior Tribunal Federal. Portanto, aconteceu um choque de poderes. Quando isso acontece, pessoal, qual o risco que nós temos? Nós temos um risco muito grande de entrarmos num estado de total insegurança jurídica. E mais do que isso, uma espécie de caos político. Porque se não tiver uma harmonia entre esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário, ninguém vai ter segurança, ninguém vai saber o que está valendo. Isso não acabou ainda não, a gente está numa tensão muito grande. Por isso que a gente tem que observar com muito cuidado, e aí eu chamo a atenção mesmo. Tem gente que não vai se interessar por política. Tem gente que vai dizer, eu não gosto de política, eu não quero saber. Está no direito da pessoa. Mas depois, quando acontecerem as coisas, se você nem entender o porquê, você não pode reclamar. E aí eu convido todo mundo a observar com muita atenção o que está acontecendo na política, porque isso impacta não só na educação, mas na nossa vida. Esse momento que o Brasil vive é um momento de instabilidade tamanha que a gente não sabe dizer se em algum momento pode haver um golpe, se pode haver uma reação do judiciário, o que pode acontecer. E é óbvio que o que isso faz, eu estou chamando a atenção para isso, por quê? Porque se
a organização da educação no Brasil depende de um certo conjunto de normas, regras, etc., se você chega num estado de insegurança, num estado em que ninguém sabe o que está valendo, nós temos uma desorganização, exatamente o contrário do que a gente vai estudar, da educação brasileira. Querem um exemplo? Eu falo, eu não tenho problema. O fato de eu não ter rabo preso com ninguém me deixa muito tranquilo para falar isso. Nós termos uma volta apressada das escolas às aulas, voltando no mês de novembro, todas de uma vez, expressa um estado de insegurança jurídica e de interesses políticos que acabam não levando em consideração fatores educacionais, como, por exemplo, a maneira como as crianças nas escolas públicas vinham sendo educadas ao longo dos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, você começar a aula em novembro é a imposição de um interesse político por cima da atividade fim, que é ensino e aprendizagem. Você vai começar em novembro e terminar em dezembro, em janeiro? Ora, se você não está atento à política, se você é uma pessoa que você não está observando quais são os fatores que estão por trás disso, vocês podem ter certeza. Alguém muito interessado e conhecedor disso está manipulando o que acontece com a maioria das pessoas. Tranquilo até aí, pessoal? Imagino que sim. Beleza. Ok. Se a gente viu essa chave aí de Estado e governo, outra coisa que é muito importante a gente saber a diferença é público e privado. São duas coisas que às vezes ficam um pouco confusas no Brasil. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Então, vamos às definições. Bom, a gente tem... O que é público? Pode parecer óbvio, mas vamos lá. Público diz respeito a tudo aquilo que pertence à coletividade e não a um grupo ou indivíduo em particular. Exemplo mais básico que a gente tem aqui, a universidade pública. A universidade pública, se alguém perguntar, é de quem? É de todos. Ela não é do Pablo, ela não é dos alunos, ela não é do reitor, ela não é do diretor, ela é de todos. E é por isso, por exemplo, que, por direito, qualquer pessoa poderia assistir aula nas universidades públicas. Se vai ter nota ou não é outra história. Por quê? Porque quem não está matriculado não pode ter nota. Mas ela é pública, a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar e assistir uma aula. Não no nosso caso atual, né, que o ensino remoto tem uma característica diferente. Mas, por lei, a universidade pública não pode vetar a entrada de ninguém em suas dependências, que ela pertence ao povo. Tá? Isso aí é um exemplo. O grande problema que nós temos no Brasil, por pertencer a todos, por vezes as pessoas têm a sensação que aquilo não é de ninguém. E aí não conservam. Destroem um bem público, às vezes. Às vezes o cara faz pichação, às vezes o cara quebra, né? Às vezes as pessoas destroem, mas por entenderem que aquilo não é delas. Quando, na verdade, quando você depreda um bem público, você, na verdade, está tirando do seu próprio bolso, porque foram os seus impostos que custearam a construção dele, a manutenção daquele bem público. Da mesma maneira, vou dar um exemplo aqui, hipotético, tá? Não estou falando de ninguém específico.
Vou mostrar uma outra forma que as pessoas lidam mal com o que é público. Vou falar de universidade. A pessoa faz inscrição, a pessoa se matricula. Não estou falando de quem não tem condições. Tá? Por algum motivo não teve condição de fazer o curso. Mas tem algumas pessoas que vão, se matriculam, entram nos cursos, simplesmente não estão nem aí, não vão, ficam só ocupando a vaga. Não estudam, não vão às aulas, não estão preocupados com o que está acontecendo, mas aquela vaga está ali, ocupada pelo cidadão. Quando isso acontece, o que está havendo? Está havendo mau uso daquilo que é público. Que poderia, por exemplo, estar sendo utilizada aquela vaga por uma pessoa que tivesse interesse em fazer um curso numa universidade pública. Né? É mau uso. Eu não sei se vocês já viram, mas existem partes, não sei como é que está agora porque está fechado, mas aqui mesmo no campo do Caraguatá, quando voltar ao presencial, deem uma olhada, né, na conservação. Deem uma olhada. E vocês vão ver que mesmo na educação superior tem pessoas que destroem o patrimônio público por não entenderem que ao fazer isso estão destruindo alguma coisa que saiu delas mesmas, que é a posse delas. Né? Nas nossas escolas públicas, muitas vezes acontece isso também. Às vezes as próprias pessoas que utilizam aquele bem público não têm noção de que ao destruir estão destruindo alguma coisa deles. Da mesma maneira, por exemplo, no hospital público, um médico que não atende a população, que frauda o seu plantão, coloca uma outra pessoa no lugar para simplesmente carimbar, às vezes o cara nem é médico. Eu já vi isso acontecer comigo. Já vi acontecer comigo. Obviamente eu reagi, não deixei assim. Tinha uma pessoa que o cara era um enfermeiro, estava assinando como se fosse um médico. Né? Quando ele faz isso, ele está roubando de toda a coletividade. Quando ele coloca o nome dele lá, coloca um dedo de silicone lá, e ele está atendendo no consultório particular, ele está roubando a coletividade. Por que eu estou chamando a atenção por isso? Porque, mais uma vez, eu relembro. O público pertence a toda a coletividade. Aquilo não é meu somente, não é somente um grupinho. Aquilo ali é de toda a coletividade. Por outro lado, existem algumas coisas que são exatamente contrárias. Que são o que eu vou chamar de privado, e privado em maiúsculo. O que é o privado? É a posse inalienável, ou seja, é uma posse que não pode ser retirada de indivíduos ou grupos específicos. Aqui é que estão os direitos. Nós temos vários direitos aí. Por exemplo, o direito à vida, ele na nossa Constituição ele é inalienável, ele não pode ser retirado nem que você queira, você pode perdê-lo. Igualmente, o direito à educação, ele também é um direito da pessoa humana. Você nasce com ele é uma posse privada, tá? E essa posse privada, ela, como é que eu vou dizer? Ela não pode ser negada, ela é um direito subjetivo, ou seja, é um direito da pessoa que é detido por ela assim que ela nasce. Olha que interessante, você tem um direito, então, pelo simples fato de nascer? Sim. Onde é que eu acho isso? Eu acho lá no artigo 5º da Constituição. Tá certo? Todos eles estão lá. São muitos, tá, pessoal? Muita coisa. Mas procurem lá que vocês vão ver esses direitos. E aí vocês vão perceber uma coisa que é muito significativa. Esse direito público, até vou botar um nome. Esse direito ele é de toda a coletividade, alguns desses direitos. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito à vida, direito à moradia, direito à habitação, educação. Ele é público, que pertence a toda a coletividade, vai ter acesso a ele, e ele é subjetivo. Ou seja,
Ele é daquele sujeito. E aí, sendo do sujeito, ele vai ser o tipo de direito que o simples fato de nascer te dá esse direito. Filhos e filhas de vocês têm direito à escola pública. E mais, escola pública próxima ao local onde vocês moram. Isso está garantido em lei. Mas alguém pode falar, ué, Pablo, mas apesar disso, muita gente está sem escola. Aí eu vou dizer o seguinte, o fato de haver um direito positivado em lei não garante que ele vai necessariamente acontecer. Por quê? Porque além do direito, além da lei, nós temos a necessidade de produzir garantias de que ele vai acontecer. E essas garantias normalmente só vêm depois de muitas, muitas lutas sociais. Não vamos nunca pensar que, mesmo os poucos direitos que nós temos hoje, eles apareceram por uma benevolência dos governantes. Na verdade, eles apareceram, geralmente, porque as pessoas lutaram por isso. E algo que me preocupa muito é que eu vejo uma certa apatia atualmente, no sentido de muitas pessoas considerarem que as coisas são assim, vão continuar assim, não vão mudar, melhor não fazer nada, deixa para lá, vou me preocupar com quem é que está saindo com a Anitta, com se o Flamengo vai ser campeão. Não estou dizendo que a pessoa não vai pensar nisso. Mas, caramba, se isso vem antes da reivindicação de direitos que estão lhe sendo tirados, tem algum problema com a sociedade aí, pessoal. Tem algum problema. Por isso, gente, que vocês ouvem tanto falar aqui na universidade, na necessidade do sujeito ser um cidadão crítico. Porque criticar não é falar mal. Criticar é ir à raiz dos problemas, procurar entender e procurar modificar. E dentre esses muitos direitos públicos subjetivos que eu estou dizendo aqui, o que a gente vai estudar muito largamente é o direito à educação. É o objeto privilegiado da nossa aula. Então, pessoal, só para terminar essa parte do público e privado, se o que é público é de toda a coletividade, o que é privado é alguma coisa que não pode lhe ser retirada. Exemplo, nós temos o direito à propriedade privada. Se você tem uma casa, você comprou aquela casa é sua. Não precisa nem falar de algo tão grande, posso falar de outra coisa, posso falar de uma mesa. Você comprou uma mesa, tem nota fiscal. O governo não pode chegar e dizer, não, a partir de agora isso aqui é meu. Não pode fazer isso. Que aquilo é o direito seu à tua propriedade privada. Da mesma forma, você tem a liberdade de expressão. Você ainda não, pode ser, não sei como é que vai ser, mais adiante. Ainda não é crime ter opinião. Então, às vezes, você tem uma opinião que é diversa da opinião oficial de qualquer nível de governo, você pode expressar. Você pode expressar. Você não pode ofender as pessoas. É outra coisa. Mas você pode expressar, você pode dizer, não concordo com essa medida do governo. Eu não concordo de eu pagar 27,5% de imposto de renda ganhando numa faixa inferior a 20 mil reais, quando o cara que ganha 1 milhão de reais por mês, ele paga 27,5% de imposto também. Eu não concordo com isso, eu posso discordar, eu posso dizer que é injusto. É injusto que vocês que vão ali comprar um biscoito, né, pessoal aí que está ganhando na faixa de 2 mil, 3 mil reais, você compra um biscoito. Aí, o mesmo ICMS que é cobrado de você, naquela proporção, se for um cara que ganha 500 mil por mês, for um jogador de futebol comprar o mesmo biscoito, ele vai pagar o mesmo imposto que você. Mas você é mais pobre que ele. Para que essas coisas se regulem, só tem um jeito, pessoal. Só existe uma única forma de mudar isso. Luta social.
Todos os direitos foram adquiridos a partir de luta social. E amanhã eu vou fazer uma fala, eu fui convidado para a Semana da Pedagogia do campus de Santo Antônio de Pádua. Acho que vocês conseguem isso fácil, porque está sendo muito divulgado em Facebook, etc. Mas se alguém quiser, depois eu coloco até link para vocês verem. Mas onde eu quero chegar? Eu vou fazer uma fala sobre neoliberalismo no Brasil. E aí vou falar um pouquinho dessa questão dos direitos, né? Enquanto que no século XVIII nós vimos no mundo a construção do que a gente hoje vai chamar de direitos humanos, a gente assistiu no século XX e XXI esses direitos indo todo embora. Direito à moradia, direito ao trabalho, à habitação, à educação, etc. Mas a gente não viu os impostos indo embora. E o neoliberalismo é isso. O neoliberalismo está envolvido nisso. Né? Você tem o capital financeiro tendo total preponderância sobre o indivíduo. Como é que muda isso? Luta social, discussão, ações políticas e tentar mudar o ordenamento jurídico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Acredito que sim. Olha. Sim, professor. Beleza. Tá legal. E aí, pessoal, já que eu estou mencionando essa questão que é relativa ao ordenamento jurídico, vamos para a última parte. É a noção de legislação. É a legislação que boa parte do que a gente vai estudar aqui vai ser legislação educacional. A legislação ela é mais do que a lei. Se a gente for para a palavra latina, a gente vai para legis, que é igual a lei, mais ação. Ou seja, a gente vai ter na legislação a lei posta em ação. É a lei funcionando. Então, para ter uma definição aqui, a gente vai conceber a legislação como conjunto de leis, normas e regulamentos que atuam em determinado contexto do Estado. Por exemplo, quando você pega a Constituição para ver, você vai ver que tem várias áreas ali. Da segurança pública, da cultura, da educação e etc. Da saúde. E cada conjunto, cada parte da Constituição vai dar origem a um tipo de legislação que vai regular, e aí vou até colocar isso aqui no chat, a legislação regula setores específicos. Exemplo. Por exemplo nosso, a legislação educacional. Está presente na Constituição, está presente na LDB, em um monte de leis federais, legislações estaduais, legislação dos municípios e também um nível que acho que, pelo menos até hoje, entre os comentadores da legislação educacional, não vi outro. Né? Pode ter, mas eu não vi. E também o nível institucional, que vai ter leis próprias nas suas escolas, nos seus sistemas de ensino, mas principalmente escolas, instituições educativas em geral, têm leis próprias. No caso das escolas, nós podemos dizer que os seus projetos políticos pedagógicos são, e não só eles, e o regimento escolar, vou até colocar aqui PPP, mais regimento escolar, compõe uma legislação da escola. Aqui na universidade, a gente vai estudar isso melhor quando a gente for falar de Constituição e ordenamento jurídico, mas eu estou dando uma
uma noção aqui. Por exemplo, a legislação educacional chega aqui na universidade. Vai atuar como? Nós temos um estatuto da universidade. Logo abaixo dele, nós vamos ter um regimento da unidade. Cada unidade acadêmica tem isso. E nós vamos ter um regimento dos colegiados de curso. Tudo que está colocado ali vai valer para a UF. Eu posso chegar na UFRJ e observar que algumas normas são diferentes. Desde que elas não desrespeitem a lei maior, está valendo. Está valendo. Por exemplo, outro documento importante, que é a legislação, que acontece. Está aqui, está no dia a dia. Porque muitas pessoas vão pensar que a lei é uma coisa distante, é uma coisa que não nos atinge, não está aqui. Mas não está aqui. Regulamento de curso de graduação. Vocês todos e todas estão sujeitos. Estão sujeitos ao regulamento. Quem não leu, por favor, procurem ler. Porque ali tem tudo que é norma, tem todos os direitos, todos os deveres, seja do professor, seja do aluno, como que você faz o requerimento. Está aí. E regula o que vai acontecer no curso de graduação. Mas se alguém me perguntar, ué, Pablo, mas lá na Rural o regulamento é o mesmo? Vou dizer não. Isso é a prova que mesmo no nível local a gente tem uma legislação que tem esse objetivo de regular, de controlar, de manter uma certa estrutura ou, melhor dizendo, uma certa organização da educação. Nesse caso, em nível local. Bom, esses são os conceitos, são as noções no nível mais básico, tá? No nível, diria, mais introdutório que a gente vai ter. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão a colocar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Muito bem, não havendo, passadas essas noções básicas, esses conceitos básicos, se não há, não tem problema. Vocês já estão preparados, então, para a próxima aula, não é isso? Na próxima aula, eu vou programar, então, o que a gente vai fazer. Na próxima aula, nós temos uma introdução à Constituição Federal de 88. Tá? Introdução à Constituição Federal de 88. E aí, eu vou deixar disponível para vocês não somente os artigos que a gente vai ter lido até chegar aqui, 205 a 214 da Constituição. Isso aí é obrigatório a gente ler. Como eu vou pedir a vocês que assistam um vídeo que também introduz a Constituição Federal. Tá? Vou deixar também disponível lá na nossa salinha do Classroom. Tá? Então, por favor, assistam, leiam os artigos, porque aqui a gente vai discutir duas coisas na próxima aula. Tá? Aula com dois temas. Primeiro, o ordenamento jurídico, mas também político da educação no Brasil e o direito à educação
na Constituição Federal de 88, que está, claro, nos artigos 205 a 214, que é a parte da Constituição que fala da educação. Então, a gente vai trabalhar. Mas na próxima aula, ela é uma aula diferente. Eu não vou só expor, não. É uma aula que a gente vai realmente debater, conversar, vai ter de analisar esses temas de uma forma mais ativa, do contrário, a gente não consegue avançar. Beleza? Então, vou deixar o material lá e nós nos vemos em 15 dias. Em 15 dias. Deixa eu olhar aqui a programação só para confirmar se é isso mesmo. Se é dia 22 mesmo. Tá? Porque em Niterói, 22 de novembro é feriado. Não, vai ser 29. Como é 29, aguardem então. Como a gente tem 3 semanas, tem uma coisinha que eu vou colocar ali. Eu vou colocar uma atividade extra. Obviamente, ela vale mais um ponto na média. Ela é extra, tá, pessoal? Então, não é obrigado, mas quem fizer entrega até 28. Tá? Fiquem tranquilos que eu vou deixar lá na nossa salinha de aula virtual. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente vai se comunicando, são 3 semanas, mas a gente vai se comunicando, vamos olhando lá no Classroom, a gente tem grupo do WhatsApp, a gente vai se comunicando até lá. Beleza? Então é isso, pessoal, por hoje. Eu vou encerrando por aqui. Boa noite para vocês. Espero que tenham uma excelente semana. Tá? Eu que agradeço. Professor? Pois não? Estou na escuta, pode falar. Então, eu tô com uma dúvida, porque eu entrei em licenciatura agora, né? Eu fazia industrial e mudei para licenciatura, então ainda estou me acostumando com as matérias de educação. Tudo bem. Eu queria saber como é que vai ser a avaliação dessa disciplina. São 2 resenhas que ainda vocês vão escolher. Não, mas é porque eu ainda não coloquei as normas, mas eu já até falei sobre isso na última aula. Dá uma olhadinha lá, mas eu vou falar rapidamente aqui para você, tá, Joyce? A gente vai ter 2 resenhas a ser feitas a partir da bibliografia que está lá no slide que eu deixei na nossa sala de aula virtual, contendo tudo que a gente tem de texto. Está tudo lá. Você clica no link e aparece lá. E aí vocês vão escolher 2 resenhas. Eu vou colocar as normas da P1 e P2, né, que na verdade são as resenhas, né? Ainda essa semana lá. Tá bom? Tá bom. E já tem data de entrega de quando você vai querer? Sim, é no último dia de aula. Você vai... No último dia de aula. Então, para entregar as 2 juntas? Sim, sim. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom? Entendi. Então tá legal. Então é isso. Tá bom. Então a gente escolhe um dos textos. É para escolher. Isso, exatamente. Beleza. Legal. Entendi, tá bom. Sim, professor. Professor, eu fiz o teste do lápis, botei meu lápis dentro do copo com água e Sim. Não deu certo, não pareceu que estava rachado, não. Aí eu peguei deixa eu te mostrar uma coisa aqui, só um instantinho. Eu acho que eu posso te mostrar, essa é uma experiência feita. Deixa eu compartilhar a tela. É uma experiência até feita no ensino fundamental, muito comum, né? Pode ser o tipo de copo que você usou, talvez, ou o ângulo da luz, não sei. Mas quando você vê aqui no compartilhamento da tela, te mostra a imagem. Ó, você tem esse desvio angular aqui. Tá conseguindo me acompanhar? Sim. Aí, ó, aqui a imagem. Teoricamente continuaria aqui, mas não, ó, você tem a impressão que ele está em outro lugar. Tem outra aqui, mais imagens aqui. Essa aqui mostra também. Pois é, aí eu não sei realmente. Aí, botei 2 lápis. Tá, mas assim, é uma coisa que existe, entendeu? Existe e dá uma olhadinha, faz uma pesquisa sobre isso. Tá aqui no Google mesmo, você vai ver que, né, na refração você tem essa mudança angular aqui, ó.
Quando passa do ar para a água, o pessoal da física, se tiver alguém na sala, vai ver. Você tem esse desvio angular aqui, tá vendo? Como você vai captar a luz a partir da sua câmara visual na retina, ela também vai captar não a incidência do raio, mas a imagem que é gerada, que está aqui, né? E aí, por isso que eu exemplifiquei dessa maneira. Então, a refração é isso. Mas tenta, talvez, com outro material, não sei, outro ângulo que você olhar, talvez você consiga, que é uma experiência. É universal isso, né? Tá legal? Legal, professor. Tudo bem. Mas gostei muito Para, Diego. Meu filho aqui de bobeira. Tá certo. Tá rindo porque o meu lápis estava dentro d'água. Tá bom. Mas tá, tudo bem, professor. Obrigada. Tá certo. Tudo bem. Valeu, gente. Uma boa noite. Boa noite, Tchau. professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor.